Olha aqui novamente. Vamos falar ao vivo aqui na nossa live hoje. Você fala assim, gente, a pessoa louca, né? Vai falar na live no meio de um feriado. Vamos, gente. Porque não tem dia, não tem hora, né? Pra poder ser uma pessoa organizada, pra poder realizar os sonhos, pra poder ter uma realização. Então, eu vou esperar aqui o Instagram mandar aqui para as pessoas aquela famosa setinha. Se você também quer que os seus amigos tenham aí uma interação bacana, né, que a gente possa hoje abrir o coração para falar sobre coisas que a gente desiste, né, na vida. A gente desiste de muitas coisas na vida, né? Então, se você tem algum amigo aí que tá nesse ponto, está desistindo de alguma coisa, se tem um amigo aí, um colega, algum familiar, alguém, manda aí pela setinha para ele, né? Ele pode até não ver agora, mas pode ver depois. O importante é que a gente impacte aí o maior número de pessoas. Eu imagino que vocês que me acompanham, que estão aí acompanhando meu Instagram, as minhas lives, o meu conteúdo, saiba que o meu propósito, na verdade, quando eu monto essas lives, quando eu faço mentoria, quando eu converso com alguém, e hoje realmente eu recebi várias coisas bacanas, né? Várias perguntinhas bacanas sobre o que eu vou falar, e eu acho que é super interessante que você também, se você tiver perguntas, pode mandar no direct, mas pode fazer aqui também. Douglas, é cedo, mas é porque não tem hora, né, pra poder ser feliz, pra poder realizar seus sonhos, pra poder não desistir. Eu tenho uma frase que impacta muito. Renatinha, obrigado pela presença. A Trabalhe pra Faca também tá aqui com a gente. Helena. Desistir, gente, não é uma opção, né? E eu levo essa frase pra minha vida, né? E eu vou até explicar pra vocês como é que essa frase entrou na minha vida, quais foram as fases que eu tentei desistir, que eu pensei em desistir. Olha que a gente pensa muitas vezes em desistir, né? Até esses dias aí, ontem, olha que eu, né? Como a gente brinca, macaca velha, e eu pensei em desistir. E como é que a gente ultrapassa isso, né? Como é que isso sai aí da nossa vida? Eu vou só esperar um pouquinho mais, porque as pessoas falam que eu falo rápido, né? Que eu preciso esperar um pouquinho antes de começar o meu conteúdo, porque definitivamente as pessoas entram, eu já tô lá, ó, tagarelando, e as pessoas, eu não prestei atenção, não peguei tudo do início, não entendi a história inteira, enfim. Mas vou esperar mais um minutinho pra gente poder começar. Enquanto isso, vai pensando aí no que você já teve que desistir, ou no que você pensou em desistir, aí eu teve que desistir por inúmeros motivos, né? Eu vou dizer pra vocês que nesses meus 41 anos, que completarei em breve, muitas vezes eu pensei em desistir. E você tá pensando em desistir de alguma coisa? Tem alguma coisa que você gostaria muito de ter, ou que você quer muito ter, mas você tá pensando assim de que isso não é pra você, não vai rolar, acho melhor não fazer, acho melhor desistir. E aí, tem alguma coisa nesse sentido aí? Bem, o Douglas, você tá chegando no Goiás, mas você vai falando comigo aí, vai interagindo, vai ouvindo a live aí, pra gente poder, enfim, fazer a coisa funcionar. Vamos falar sobre desistências? Pois é. A vida, gente, as oportunidades estão aí, e a vida, ela entrega pra gente essas oportunidades o tempo inteiro. Mas nem sempre nós estamos preparados para poder abraçar as oportunidades que a vida dá pra gente. Ou muitas vezes você até tá preparado, você até tem a disposição, o tempo, o investimento, enfim, mas tem muito medo. Eu vou dizer pra vocês que de onde eu vim pra onde eu estou foi uma evolução imensa, né? E uma coisa que eu aprendi quando a gente fala em desistir é que você tem que medir o seu sucesso por você. Tem muitas vezes a gente mede o nosso sucesso pelo outro, né? Você fala, mas o outro tem tal coisa, o outro chegou até tal lugar. E você esquece de olhar aonde você estava e aonde você chegou. Então, eu era, enfim, sou suburbana, né, da Ceilândia, vocês sabem disso. E hoje eu sou uma empreendedora e uma empreendedora de sucesso. E você fala, teve medo no meio do caminho? Teve vontade de desistir no meio do caminho? Sem sombra de dúvidas. E uma das coisas que mais me fez querer desistir era uma coisa que até hoje às vezes bate, né? A opinião dos outros. O quanto a opinião dos outros é importante na sua vida. O quanto a opinião do outro impacta na sua tomada de decisão, impacta pra você desistir ou não do seu sonho. Eu, por muito tempo,
eu prestei muita atenção no que os outros iam dizer, no que os outros iam achar. E por vezes eu desisti de algumas coisas que eram extremamente importantes na minha vida. E quase que eu desisto de ser uma empreendedora, de ser uma empresária, né? Por quê? Porque o item 1 aí, a opinião dos outros impactava diretamente na minha tomada de decisão. E eu pensei várias vezes em desistir daquilo que era importante pra mim, do que aquilo que hoje é a minha renda principal, né? Que é o meu negócio, que, né? A empreendedora que eu me tornei, por receio do que as outras pessoas iam falar. E muitas vezes esse receio era de dentro de casa. Era do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu tio, né? E esse é o primeiro item que eu acho que você tem que refletir. O quanto a opinião dos outros é importante para a realização daquilo que você quer realizar. Porque se você chegar à conclusão que a opinião do outro é tão importante, talvez você precise se curar aí primeiro, né? Porque eu sempre soube que eu queria ser empresária, eu sempre soube que eu não queria ser funcionária pública. Então, eu sou aqui de Brasília, aqui em Brasília quase todo mundo quer ser funcionário público. E muitas vezes as frases que eu ouvia era: empresária? Você vai ser empreendedora? E olha que eu tô falando de 17 anos atrás, né, gente? Hoje a realidade é diferente. Mas você vai ser empresária? Você vai passar necessidade. Você não sabe o que é ser empresário. Você não sabe os desafios de ser empreendedor. Fosse você, fazia logo um concurso público. Você vai passar necessidade. Não vou mentir pra vocês, isso me assustou, me assombrou durante muito tempo. Até porque quando eu comecei a empreender, deu errado. No Brasil é o único lugar que quando a gente dá errado, eles massacram a gente, né? E aí deu errado, gente, deu errado mesmo. Eu praticamente fali nos primeiros anos de agência. Foi muito ruim e realmente eu não sabia o que era ser uma empreendedora. Hoje a startup dá esse pequeno prazo, né, pra você aprender mais rápido. Eu não tive esse tempo pra aprender e eu praticamente desisti do meu sonho, desisti de ser uma empreendedora porque eu tava preocupada se eu não ia ter o recurso que era necessário, se eu não ia ter o carro que os meus amigos tinham, a viagem e a faculdade e assim sucessivamente. Mas mal sabia eu que a prospecting era a minha realização, era o meu sonho. E que a gente erra muito, muito, muito quando a gente quer uma coisa. E às vezes você não precisa acertar na primeira. Você pode acertar na segunda, acertar na terceira, mas você precisa usar a persistência. E foi quando eu me dei conta que eu preciso sim estar atento à opinião do outro. Eu preciso sim ouvir o outro, mas eu preciso aprender a filtrar o que de fato é importante para aquilo que eu decidi para minha vida. E eu havia tomado a decisão, isso em 2014, se eu não me engano, 2013, enfim. Eu havia tomado a decisão de que eu ia ser empresária, de que eu ia tocar aquilo que era a realização do meu sonho, que era tocar uma empresa que tinha como propósito fazer outras empresas crescerem. Aí hoje eu toco a parte da Tatiana Moura aqui, das palestras, dos cursos, das lives, com o objetivo de fazer você crescer, de você pensar nos seus valores, seus propósitos e fazer com que você tome decisões melhores pro seu dia a dia, decisões que façam diferença pra você. Então hoje, quando eu penso em desistir, eu penso, opa, será que eu tô pensando em desistir porque eu tô prestando atenção no que o outro quer de mim, na perspectiva do outro, do que o outro espera de mim, ou eu estou de fato me questionando se isso é ou não é pra mim? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em desistir, né? Que a gente precisa ficar atento em qual percepção eu tô tomando pra desistir, se é a minha ou se é a do outro. Nenhum negócio, nenhuma tomada de decisão, nenhuma troca de trabalho ou nenhuma decisão que você vai tomar na sua vida, pessoal ou profissional, é fácil. Não existe isso, tá? Não existe ganho sem perda. Você vai ter que, pra ganhar uma coisa, você vai ter que abrir mão de outra. Mas você precisa ter certeza do que você tá fazendo, porque no meio do caminho todo mundo tem uma opinião sobre a sua vida, sobre o seu negócio, sobre o seu relacionamento, sobre a sua tomada de decisão, sobre o seu emprego, sobre o seu negócio. E essa tomada de decisão, ela tem que ser firme para você poder ouvir todas essas coisas e não sacudir tanto ao ponto de sair, de perder essa oportunidade de tomar uma decisão forte na sua vida. E olha que quando eu comecei a empreender, eu só tinha 21 anos de idade. E quando você tem 21 anos de idade, você tem muitas dúvidas, muitos medos, né? Muitas aflições, né? Ainda mais há quase 20 anos atrás. Mas eu não desisti. Eu persisti e eu tô aqui sendo uma empreendedora de sucesso e te falando como é importante você
ter firmeza na sua tomada de decisão e não desistir. Porque desistir, gente, não é uma opção. Eu ainda vou gravar isso numa camiseta, numa frase, fazer um livro. Desistir não é uma opção. Você tem vários caminhos para chegar onde você quer chegar. Você só precisa definitivamente decidir aonde você quer chegar e ser firme. Porque muita gente vai dizer que não vai dar certo. Muita gente vai dizer que não é o caminho adequado. Muita gente vai se meter aí na sua tomada de decisão. E você tem que estar firme de que é isso que você quer pra sua vida. Tati, então você pensou em desistir da prospecting? Pensei, gente. Pensei em desistir da prospecting. Você nunca pensou em desistir de alguma coisa? Fala aí pra mim, assim, no fundo do seu coração aí, por que você já pensou em desistir? Cara, quem nunca pensou em desistir de um relacionamento frustrante, ou de um casamento que não é bacana, ou que tá bacana, mas você não consegue ver a parte boa, só consegue ver a ruim, né? Ou de uma sociedade, ou de uma viagem. Eu já passei por várias situações em que eu definitivamente pensei em desistir. Algumas, gente. Aí fica aí atento ao que eu vou dizer agora, que é extremamente importante. Às vezes, desistir faz parte. Você só precisa saber do que você está desistindo e não sofrer com essa desistência. Eu já tive que desistir de coisas que eu achava que eram as coisas mais importantes na minha vida. E aí, com reflexão, com muita tranquilidade, eu me dei conta que aquilo que eu estava desistindo não era de fato aquilo que eu gostaria. Que eu, na verdade, estava só sendo teimosa, ao invés de estar sendo persistente. Fato, Érica, desistir é o caminho mais fácil, né? Quando as coisas começam a apertar, quando você começa a passar por situações que você nunca pensou que ia passar na vida, quando você começa a sentir alguma dor, algum incômodo, a primeira coisa que você fala é: cara, vou desistir disso aqui, pra que eu tenho que passar por isso? E aí desistir é o caminho mais fácil. Pense aí, pensa agora, quantas vezes você desistiu por um incômodo mínimo de coisas que hoje poderiam ser impactantes na sua vida. Uma coisa, gente, é fato, tá? Empreender não é fácil. Ir pra academia não é fácil. Fazer dieta não é fácil. Guardar dinheiro não é fácil. Fazer planejamento da sua vida não é fácil. Estar em véspera de feriado em casa, ao invés de estar viajando, que é uma coisa que todo mundo poderia fazer, também não é fácil. E você simplesmente desiste porque é o caminho mais fácil. Persistir, passar as barreiras, né, ir em frente, bater, às vezes dar uns murrinhos em ponta de faca, é o caminho mais dolorido. Ou vocês acham que eu cheguei a 20 anos de empreendedora sem passar por nenhum perrengue? Passei por vários. Quem achou as minhas outras lives viu que eu quase falei em 2014, fiquei devendo 400 mil reais e cartão de crédito, e eu podia ter desistido de tudo isso. Eu podia simplesmente ter jogado pro alto, ter virado funcionária pública ou ter ido trabalhar para alguém, mas uma coisa era fato: eu já tinha passado pela fase de ouvir a opinião dos outros. Eu sabia exatamente o que eu queria da minha vida e sabia o meu potencial. Que essa é a terceira coisa que você tem que saber. Que você tem um potencial. E ter certeza daquilo que você tem potencial para você poder ter firmeza da sua opinião sobre você mesma. Uma coisa que a gente escuta muito, que eu aprendi fazendo educador executivo, é que você permite que as pessoas adentrem a sua vida. Você permite que as pessoas deem opinião sobre você. E você permite que as pessoas te magoem. Essa é a verdade. Você que permite, ninguém pode te magoar, bagunçar a sua vida, bagunçar aquilo que você tá querendo pra você, se você não deixar. Mas pra isso acontecer, você de fato tem que estar claro onde você está, aonde você quer chegar. Você tem que estar muito firme da sua opinião sobre você mesmo, pra que ninguém, consiga buzinar no seu ouvido e te prejudicar. E você precisa saber o seu potencial. 3 coisinhas que eu já falei aqui, hein? Você precisa ter certeza do seu potencial. Pra quê? Pra que quando chegar uma pessoa dizendo: isso vai dar errado, não vai tá bom, desiste de tudo isso, joga pra cima, você fala: opa, não é bem assim. Eu sei onde eu tô indo, eu conheço o meu potencial e eu sei a minha opinião sobre mim mesma. São 3 fatores fundamentais para que você possa seguir em frente.
E quando você pensar em desistir, cara, pensa em mim, pensa lá, pensa em mim. Eu dizendo pra você assim, ó, desistir não é uma opção. E nós desistimos de coisas sensacionais nas nossas vidas. E nós podemos desistir, só temos que ter a consciência do que a gente está desistindo. Eu já desisti de abrir negócio? Desisti. Já desisti de viajar com vários amigos? Desisti, né? E já passei por situações delicadas porque eu não quis desistir? Passei. Mas tudo muito consciente. Nada aleatório, né? Nada baseado na opinião do outro. Tudo baseado naquilo que eu, de fato, tenho conhecimento, naquilo que eu queria pra mim. Agora, diz aí pra mim. Pensa aí comigo. Quais foram as coisas que você desistiu na sua vida que se você não tivesse desistido, você estaria melhor hoje? Eu tenho colegas que desistiram da faculdade porque achavam matemática financeira difícil. E hoje precisam lidar com matemática financeira. Eu tenho colegas que desistiram da enfermagem porque achavam complicado pegar um ônibus para se deslocar. Agora me responde uma coisa, o que na vida é fácil? Alguma coisa é fácil, gente? Não tem absolutamente nada fácil na vida. Então você sempre vai ter obstáculos que você vai ter que ultrapassar. Não existe a menor possibilidade. Viver é difícil. E você tem obstáculos todos os dias. E aí você desiste. Fato, desistir é o caminho mais fácil. Eu digo que desistir, e aí você me perdoa se nesse momento eu te machucar, eu te ferir, tá? Mas desistir é o caminho do preguiçoso. Vou te contar um segredo. Às vezes você tá lá na academia e a pessoa fala, nossa, mas vou deixar de vir na academia, tá difícil pra mim. Mas o que tá difícil pra você? Tá difícil ser uma pessoa saudável? Tá difícil acordar cedo? Tá difícil se programar? Ou realmente tá cômodo pra você ficar onde você tá? Guardar dinheiro é difícil, mas é óbvio que é difícil. Quem disse que era fácil? Mas você sabe o que acontece depois que você passa essa fase do desistir? Vem a abundância, vem o sucesso, vem aquilo que você almeja ter e que talvez você não tenha, porque você vai desistir agora, vai desistir, porque vai arrumar 1 milhão de desculpas para não fazer o que tem que ser feito. E uma coisa é fato, gente, quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente inventa uma ótima desculpa para não fazer o que tem que ser feito. A verdade é essa. Pensa comigo. Qual é a desculpa que você vai arrumar para não fazer o que tem que ser feito? Eu, de vez em quando, arrumo uma desculpa também. Gente, não vou dizer que eu faço tudo 100% não, que isso é irreal, assim. Sou humana. Mas muitas vezes eu me pego negociando com a preguiça. E falo, cara, se eu negociar com a preguiça, eu não vou chegar onde eu quero chegar. Então, parou. Não vou negociar com a preguiça. Se eu simplesmente negociar com a preguiça, ela ganha. A procrastinação ganha. A preguiça ganha. E você? Com o que você está negociando para que a sua vida não esteja neste momento onde você gostaria? Por que nesse exato momento você não está curtindo em algum lugar, uma viagem ou em algum lugar, o seu feriado? O que você deixou de fazer? O que você não fez? Mas uma coisa é fato, gente. Desistir não é uma opção. E provavelmente você já quis ou você quer neste exato momento desistir de algo que é importante pra você, de algo que faz parte da sua vida, de algo que você quer muito, mas que dá muito trabalho. Que dá realmente muito trabalho. Eu vou dizer pra vocês uma das coisas que eu quis desistir. E você vai falar assim, nossa, Tati, sério? Eu fiz uma viagem, gente, uma viagem sensacional de 30 dias pra Tailândia. Só que eu fiz essa viagem com mais 12 pessoas, né? Algumas eu tinha intimidade, outras nem tanto. Mas eu sempre programei isso na minha vida, né? Então eu tenho um planejamento de vida que eu faço uma viagem longa uma vez por ano. Então, ao invés de fazer várias viagens pequenininhas, eu faço uma viagem longa uma vez por ano. E neste caso, eu decidi passar 30 dias na Tailândia. Onde estava a minha falha? Meu planejamento estava feito. Eu sabia onde é que eu ia, com quem eu ia, qual era a programação e tal. Mas conviver 30 dias com pessoas que você convive de vez em quando você vai a um bar, quando você vai a um show, enfim, mas que você não convive diariamente, é um grande desafio. E sabe o que aconteceu comigo no meio da viagem na Tailândia? No meio dos meus 30 dias na Tailândia? Os 5 primeiros dias eu falei, eu vou desistir disso aqui.
Eu não aguento isso aqui, eu quero ir embora. Porque tava desconfortável ter que conviver com 10, 12 pessoas, com um jeito diferente, vontade diferente, valores diferentes, desejos diferentes, tudo junto, e todo mundo tendo que tomar decisão, uma dificuldade para tomar decisão. E eu falei, cara, eu vou desistir disso, eu vou embora. E aí depois eu parei e pensei, opa, você pagou caro para estar aqui. Você queria vir à Tailândia. Você vai desistir do seu sonho de ir à Tailândia, de passar 30 dias num lugar maravilhoso, num lugar que você gostaria de passar, por causa dos outros? Foi a hora que eu falei, cara, não. A viagem é minha, então eu vou fazer da minha viagem o meu melhor. E comecei a tomar decisões por mim, respeitando a opinião dos outros, mas tomando decisões por mim. Agora você imagina hoje, se eu estivesse falando pra vocês desistir de uma viagem sensacional, que eu ia fazer pra Tailândia, e aí eu desisti porque eu não soube lidar com os meus colegas. Eu não teria essa história pra contar. O mesmo aconteceu na China. Eu passei 20 dias na China. E eu também fui à China com um grupo que eu não tinha conhecimento. Ah, Tati, você comete essa falha hoje de viajar, fazer uma viagem longa com pessoas que você não conhece? Jamais. Mas eu fiz, serviu de experiência. E ambas eu quis desistir no meio do caminho. As duas eu quis desistir no meio do caminho. E aí, no caso da China, gente, eu, na verdade, cheguei na China, o grupo era muito diferente e eu quis desistir da minha viagem pra China. Eu quis desistir, eu não quis ficar lá, porque eu não me dava tão bem com o grupo. E se eu tivesse desistido, eu não poderia contar pra vocês aqui agora que eu fui até a muralha da China. Eu não poderia contar pra vocês agora que eu comi escorpião. Eu não poderia contar pra vocês agora que eu vi um mundo sensacional. Mas eu quase desisti. E desisti por causa dos outros. E era que eu tô falando de experiências de viagem, né? Outras experiências das quais eu quase desisti. Eu fui presidente de uma entidade jovem aqui em Brasília. Dificuldade imensa. Eu era uma criança, eu não sabia o que era ser presidente de entidade. Eu não conhecia as pessoas. Eu não sabia ao certo o que eu tava fazendo, mas sabia o que eu queria. Eu queria fazer aquilo dar certo. E no meio de toda aquela política, daquela situação, daquelas negociações, daquelas pessoas, daquele medo de falhar, eu quase desisti de ser presidente da Associação de Jovens Empresários do DF. Se eu tivesse desistido, eu não teria conhecido tantas pessoas maravilhosas e passado tantas experiências sensacionais que eu passei na minha vida quando eu fiz parte da Confederação Nacional de Jovens Empresários. Eu tive a honra de conhecer a Cibele Bretas, que tá aqui com a gente. Sim, um forte beijo pra você, uma saudade imensa desse povo do Goiás. Mas, mais uma vez, é uma experiência que eu poderia simplesmente não ter passado. Eu poderia simplesmente ter ido embora. Por quê? Porque eu tava com medo. Porque eu não sabia o processo. Eu não tinha conhecimento 100%. E aí, lembra que eu fiz uma live antes? Se tá com medo, vai com medo mesmo. Porque desistir não é uma opção. E muitas vezes a gente desiste de coisas importantíssimas na nossa vida porque a gente não consegue enxergar além. A gente a negocia com a preguiça. A gente não sabe para onde está indo direito. E isso é tudo uma questão de organização. De você planejar na sua cabeça e ter certeza de onde você está indo. E mais uma vez, ter certeza que a opinião mais importante sobre aquilo que você quer para sua vida, a opinião mais importante sobre a decisão que você vai tomar é a sua. É a sua decisão. Não existe decisão mais importante do que a sua decisão. Outros itens que eu já quis desistir. Eu já quis desistir de ser empresária. Minha sócia que estava aqui há pouco tempo, ela pode garantir para vocês que algumas vezes eu liguei para ela e falei, eu quero desistir de tudo isso. Eu não aguento mais a pressão. Ter que tomar a decisão todos os dias. E é ligação, gente. Eu ligo pra minha sócia, tô aqui com o dedinho assim. É porque a gente liga mesmo pras pessoas que a gente considera, que a gente respeita. E a gente conversa com elas e elas do outro lado dão a opinião delas. E você absorve ou não. E muitas vezes eu quis desistir de ser empresária. E quis desistir de ser empresária porque eu tava com medo de errar. Porque eu falhei e não sabia lidar com a falha. Porque é um mundo onde tem pessoas boas e pessoas ruins, pessoas que torcem por você e pessoas que não torcem por você. Mas isso existe em todo lugar, na vida toda, em todo lugar que você tá. Tem gente torcendo por você, gente que não tá torcendo, gente que curte o que você tá falando, curte o que você tá fazendo, tem gente que não curte. E aí,
Se você tiver certeza do que você tá fazendo, como eu tô aqui, eu tenho certeza do que eu tô falando pra vocês. Vai ter gente que gosta do que eu tô falando, tem gente que não gosta. Tem gente que vai dizer que eu sou super simpática, tem gente que vai dizer que eu não sou simpática de jeito nenhum. Mas se eu tenho certeza da opinião sobre a minha pessoa, eu não vou desistir do que eu quero realizar. Como eu não desisti da Prospecting, como eu não desisti da minha empresa de palestra e treinamento, como eu não tô desistindo de outros empreendimentos que eu tô adquirindo. Por que isso? Porque a minha opinião sobre o que eu quero é muito forte. Porque eu sei aonde eu tô indo. Eu sei o que eu quero pra minha vida. E se eu não souber, gente, qualquer opinião, qualquer coisa que aparecer vai interferir no que eu quero pra minha vida. O seu sucesso depende do seu planejamento. O seu sucesso depende da sua avaliação efetiva sobre onde você está e onde você quer ir. E seja qual for a sua decisão, seja qual for o seu planejamento, você tem que ter certeza do que você está fazendo para você poder ser persistente. Por quê? Porque muita gente vai opinar e dizer que você é louco, que você está indo para o caminho errado, que não é isso que você quer para sua vida. Eu tenho um colega muito querido, e um dia eu vou trazer ele para trocar informação aqui com a gente, que é o Veridiano, que ele trocou ser diretor de uma grande empresa de cosméticos do Brasil com inúmeras franquias para poder viver na beira do mar. Muita gente disse para ele que ele era louco de trocar um salário de 30 mil reais para poder viver na praia e fazer coisas muito mais tranquilas. Mas ele tinha certeza do que ele estava fazendo. E todas as opiniões que chegaram até ele, ele absorveu e falou, cara, eu sei o que eu tô fazendo. É esse o caminho e eu vou viver na praia. Um cara sensacional, Veri. Vou ter a oportunidade de trazer o Veridiano para trocar informações com a gente aqui. E aí, gente, estamos chegando no finalzinho, faltam só 4 minutinhos. Eu só transfiro com vocês aqui 30 minutinhos da sabedoria, 30 minutinhos para você poder repensar aí alguns pontos na sua vida. E desistir é uma coisa que você pode fazer. Não tem problema, tá? Às vezes eu falo, não, eu não posso desistir. Você pode desistir, desde que você saiba exatamente o peso dessa desistência na sua vida. O quanto isso vai impactar na sua vida. Ninguém é obrigado a ficar em coisas ruins, em coisas que não fazem bem pra gente. Negócios que são frustrantes, né? E eu digo frustrante mesmo, gente. O negócio está desandando, não é que ele tá frustrante. Às vezes é um problema de gestão, né? A faculdade não tá tão legal, às vezes é só uma fase. O relacionamento não tá tão bacana, às vezes é só uma fase. Não tá conseguindo os resultados adequados na academia, às vezes é só uma fase. Mas você tem que avaliar se é só uma fase ou se é teimosia sua, né? Porque se for teimosia, é hora de desistir. E eu já tive que desistir de negócio. Eu abri mão de um negócio online muito bacana, muito legal, né? Mas por quê? Porque a sociedade não era bacana, o processo não estava ocorrendo de forma legal. Eu podia persistir. Quando eu persisti, percebi que aquilo não tinha o menor propósito na minha vida, que aquilo não ia me levar para lugar algum, que aquilo me daria mais trabalho do que satisfação. Não fazia sentido estar nele. E é isso que a gente tem que pensar em qualquer coisa que a gente tem na vida. Por que eu tô passando por isso? Qual que é o propósito de passar por isso? Aonde isso vai me levar? Se as suas respostas forem respostas que não te agradam, que não fazem bem pra você, é a hora de desistir. Agora, se as respostas forem vagas, né? Se as respostas forem respostas que não têm consistência, é hora de você repensar a sua decisão. E às vezes é hora de pegar o que você está querendo aí, replanejar, reorganizar e persistir. Eu sou a prova, gente, de que a persistência faz a diferença. A menina pobre que saiu da Ceilândia e que se tornou uma empreendedora de sucesso, a pessoa que era tímida e hoje faz live, dá cursos, faz palestras. Eu sou o resultado de muita persistência. Muita gente disse pra mim que o meu negócio não ia dar certo, que a Prospect ia ser um fracasso e que eu ia passar necessidade. Se você disser assim, o que você acha de tudo isso? Eu acho que eu usei tudo isso como combustível para fazer o meu negócio vingar. Eu usei tudo isso como combustível para poder estar fazendo o que eu tô fazendo aqui hoje. Trocando informação com você e te dizendo que existem coisas importantíssimas na sua vida e que você vai desistir porque tá ouvindo demais os outros e menos você mesmo. Então, se eu tenho hoje que deixar um recado para você é: ouça mais você mesma. Tenha certeza do que você quer para sua vida. Planeje a sua vida para que você possa ter consistência na sua tomada de decisão. Para resumir aqui, vamos para alguns pontos que são importantíssimos, tá? Primeiro de tudo, tente
ter uma decisão clara. Por quê? Porque se você tem uma decisão mais ou menos, tudo que os outros vão falar vai bater em você e você não vai tomar a decisão certa. Segundo, seja persistente. Seja persistente e saiba a diferença entre teimosia e persistência. Tudo bem? Terceiro, tenha um planejamento sobre o que você quer pra sua vida. Porque senão não adianta tomar decisão, não adianta não ter uma opinião firme, né? E se você não sabe pra onde é que você tá indo, não faz a menor diferença. E filtre o que as pessoas estão dizendo pra você. Vai ter sempre gente dizendo pra você que não vai dar certo, porque as pessoas te avaliam segundo o que elas querem pra elas, né? E se você tem certeza do que você quer pra você, então vai ser fácil aí filtrar o que as pessoas falam. Obrigada por esses 30 minutinhos que você interagiu comigo. Tem mais informação, eu vou trocar mais coisas com vocês. Se você tem uma coisa que você gostaria de falar comigo, vai lá no meu direct, transfere informação pra mim. Eu adoro ouvir os recadinhos de vocês, fico muito feliz quando vocês interagem lá comigo. Se tem alguma opinião que você gostaria de dar sobre o que eu tô fazendo, sobre o conteúdo que eu tô jogando aqui, ó, eu fico muito feliz de ouvir vocês, ok? Um beijo pra vocês, são 30 minutinhos sempre. Se eu começar às 19, eu vou terminar às 19h30, eu vou terminar com 1 minutinho a mais, porque eu quero dizer um oi pro Neander aqui, meu querido. Obrigado, Amanda. Maravilhosa você que tá aqui, eu espero interagir com você aí. Espero que eu tenha plantado a sementinha do planejamento e da tomada de decisão adequada pra sua vida. Mari Davanzo, um beijo pra vocês, gente, ó. Até a próxima e fiquem ligadinhos no meu stories pra ver quando é que vai ser a próxima live e qual o próximo conteúdo. Até mais!